Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e chegamos ao 24 de dezembro, aí um Feliz Natal para todos, né? A maioria da população aí brasileira, que eu sei que comemora de véspera, né? Faz aquele jantar no 24 à noite, já antecipando o 25 de dezembro. Então, um Feliz Natal do canal Botafogo Digital para todos vocês e estaremos aqui também amanhã, enfim. Vida que segue normalmente, apesar da data comemorativa e tão especial, né? Como eu disse aqui ontem, uma data especialmente para reflexão, né? É o mais importante. Galera, vou falar aqui do assunto único, principal, que está povoando a mente do torcedor alvinegro, tá? Nessa véspera de Natal, começou ontem, tá? Desde que o GE soltou a informação do interesse do Botafogo no jogador do Boca Juniors, o Christian Medina, de 21 anos, tá? Não só o interesse, como a proposta oficial do Botafogo. Finalmente, né? Veio uma proposta aí oficial e os números são enormes, né? São números de gente grande, números de Europa, padrão Europa, tá? Então, para quem estava preocupado, a gente já, com essa notícia, já tem de cara a ciência de que o Botafogo vai gastar dinheiro sim, né? A gente espera que dê certo. O Christian Medina é um jogador de muito futuro, né? Muito bem avaliado no cenário aí do futebol, mas é importante justamente isso, a mensagem que o Botafogo está enviando para o mercado, né? Que entraremos de fato agressivos, né? Estávamos esperando por isso e veio aí a primeira confirmação. Claro que ainda não temos o fechamento do negócio, ainda está sendo conversado entre as partes, Botafogo e Boca Juniors, mas foi uma notícia aí que pegou todos de surpresa, né? Vamos falar um pouco do Christian Medina, 21 anos, meio campo e muito versátil. A palavra que define o Medina é versatilidade, né? Um meio campo polivalente, pode atuar em 3 posições diferentes, tá? Volante, meia central ou meia pela direita, que é a posição que ele atuou durante a Libertadores, por exemplo. Inclusive, fez a final do Maracanã contra o Fluminense, né? Então, é um jogador que tem essas 3 posições e aí a gente já começa a imaginar ele, né, encaixando, né, no meio de campo do Botafogo, talvez no lugar do Eduardo, né? Seria aquele jogador para revezar ali, né? Descansar um pouco o Eduardo, ou então se ele seria um cara mais recuado. Vamos aguardar, ainda está cedo para a gente pensar nisso, porque por enquanto o Botafogo fez a proposta e o Boca Juniors não aceitou, tá? Vou comentar aqui com mais detalhes sobre isso, beleza? Antes disso, dizer que o Medina tem um histórico de seleções de base da Argentina, tá? E ele chegou ao profissional do Boca Juniors em 2020, no conturbado ano de 2020. E de lá para cá já fez 130 jogos, tá? Fez apenas 6 gols nesse período, então nitidamente a característica do jogador é mais de marcação, de armação ali do meio de campo e não é um jogador incisivo, não é um goleador, né? O que é importante se falar desses números do Medina? Um cara que já é titular do Boca Juniors, que já disputou uma Libertadores, já tem uma bagagem, ele não entra naquele hall de jogadores de apostas sul-americanas, né? Ele já é uma realidade, eu posso dizer assim, né? Já é uma realidade, apesar de ser muito jovem, né? Mas ele já tem uma rodagem muito boa atuando pelo Boca, né? Então, naturalmente, isso aí dá muita experiência para o jogador, né? Ele fez esses 130 jogos como profissional, né? Esse ano de 2023, ele tem 50 jogos pela equipe chinesa, porém, desses 50, 33 como titular, tá? Foram 5 gols e 4 assistências agora em 2023. Que mais que a gente tem de notícias sobre ele também? Que o Nottingham Forest, clube inglês, fez uma sondagem junto ao Boca Juniors pelo jogador algumas semanas atrás, mas a coisa não evoluiu, tá? Então, de momento, seria o único aí que a gente sabe, né? Concorrente do Botafogo
pelo jogador. O contrato dele é longo, vai até 2027, tá? E já se falou aí que a cláusula de venda do Medina ficaria na casa dos 15 milhões de dólares. Não necessariamente vai ser o valor com que ele possa ser adquirido, né? A proposta do Botafogo chegou a ser anunciada que seria de 8 milhões, depois isso foi corrigido pelos jornalistas argentinos, e a proposta, na realidade, foi de 7 milhões de dólares, que hoje daria aí cerca de 34 milhões de reais, tá? O que também é importante dizer que nessa proposta do Botafogo, o Botafogo pagaria esse valor em parcelas até o ano de 2025, considerando que a gente já está praticamente em 24, né? Então seria até o ano que vem, mais ou menos, e teria uma cláusula também que beneficiaria o Boca Juniors. No caso de uma revenda do jogador para a Europa, o Boca Juniors teria automaticamente 20% da venda, tá? As informações iniciais foram do Leandro Tato Aguilera, lá no X, né, no Twitter, tá? E depois também teve o complemento do Fabrício Romano, que aí até ambos chegaram ali o denominador comum, né? Ambos jornalistas, de que foi de 7 milhões a proposta, e 7 milhões de dólares é uma grana tão alta que isso virou um assunto aí do mercado internacional, né? O Botafogo faz proposta de 7 milhões de dólares pelo jogador Medina, né, do Boca Juniors. É um valor aí bem grande. Já vou falar aí para a gente entender, né, o quanto que essa transação, né, ela é grande em termos históricos, né? A grande notícia que eu posso dar para o torcedor, né, que está esperançoso do Medina e que outros jogadores depois também fechem com o Botafogo, é o seguinte: o Boca Juniors não gostou muito dessa forma de parcelamento e tal, então pode ser até que se chegue ao número de 8 milhões de dólares, né, para agradar aos dirigentes argentinos, né? Mas Botafogo e Boca Juniors continuam conversando à mesa, tá? Continuam negociando. Então, ela não foi encerrada, diferente do que eu falei aqui do Nottingham Forest, que fez uma sondagem, tal, blá, 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 e aí a coisa não chegou a um acordo, beleza? Pessoal, vamos lá ao título aqui da thumb, né? O Medina, por que ele seria a maior transação? Óbvio, né? Deixando bem claro, não está nada fechado, mas essa primeira proposta do Botafogo já representaria um recorde na história do Glorioso, né, em termos de transação. Caso ela se concretizasse, né, já seria a maior de todas, porque a gente sabe que o Patrick de Paula hoje detém esse título, né, de maior transação da história do futebol alvinegro, né, que foi 6 milhões de euros. Só para a gente entender, euro e dólar hoje estão bem próximos, tá, de valor ali, arredondando mais ou menos como 5 vezes o real, tá? Só para a gente ter uma noção. Essa transação do Patrick de Paula, que está agora, né, em fase de recuperação final, né, a gente espera, mas a contratação junto ao Palmeiras se deu em março de 2022. Provavelmente em março de 24 vai ser quando o Patrick de Paula vai estar retornando aí aos gramados, né, 2 anos depois, mas a gente sabe que essas coisas acontecem no futebol. Foi uma infelicidade aí de todos envolvidos, né? Do Patrick, claro, que teve a lesão muito séria ano passado, né? Para quem não lembra, lá no Mané Garrincha, no jogo com o Flamengo, o campo do Mané Garrincha estava péssimo, ele acabou se contundindo. Quando ele fazia um bom início de ano, vocês vão lembrar que o início do ano no Carioca, o Patrick de Paula estava bem, né? E claro, uma falta de sorte para o Botafogo, que botou aí suas fichas no jogador, né? Então é isso. Patrick de Paula, até o momento, ainda é, né, a maior contratação da história do futebol botafoguense, mas se o Boca topasse os 7 milhões, já ultrapassaria. Em terceiro lugar, é sempre curioso, né? Mas é um jogador que entregou bem esse ano, que saiu aí, digamos, de certa forma, ileso, né, do que tudo que aconteceu esse ano, é o Vitor Sá. O Vitor Sá foi adquirido também em março de 22 e custou 2,5 milhões de dólares. Aí já bem abaixo, né? Já dá uma boa desgarrada dos 6 milhões do Patrick de Paula
e dos 7 milhões agora oferecidos pelo Christian Medina, né? Ainda 2 milhões e meio foi o valor do Diego Hernandes, tá? Que aconteceu no meio do ano, em maio agora desse ano, foi a contratação do Diego Hernandes, para a gente entender, né, o tamanho que foi essa contratação também do Diego Hernandes. Mas, volto a dizer, são situações diferentes. Própria vinda do Segovinha, como eu falei, Diego Hernandes e outros talentos sul-americanos, são jogadores aí que são apostas, né? No caso do Christian Medina, um jogador aí já experimentado, né? Já para chegar e pegar a titularidade sem sombra de dúvida. Logo abaixo do Vitor Sá e do Diego Hernandes, por 2 milhões de dólares, foi a aquisição do Gustavo Sauer, que nem está mais no Botafogo, foi emprestado, né? Só lembrando que ele foi emprestado pelo período de um ano, né? Então, no meio desse ano, agora de 2024, ele retorna, né? Ou não, mas ele custou 2 milhões de dólares em abril de 22. E fechando essa lista, o que hoje é a quinta maior contratação da história do Botafogo, pode passar a ser a sexta, né? Se a gente conseguir confirmar o Medina, é uma contratação lá de junho de 2010. Faz tempo. Na realidade, ela é uma contratação até maior, que hoje seria um top 3 da história do Botafogo, mas como a gente está falando aqui também, passando para reais, né? Então, na época, o euro em relação ao real era tipo 2 para 1, né? O real, enquanto que hoje está 5, né? Mais ou menos. Então, foi a contratação do Maico Suel, do Mago Maico Suel, foi 4,4 milhões de euros em junho de 2010, só que àquela altura valia, como eu disse, apenas 2, então 8,8 milhões de reais era a equivalência. Por isso que ele não está mais posicionado. Se for analisar só por moeda estrangeira, o Maxwell estaria aí no top 3, tá? Galera, uma notícia importante da gente falar, tô com a Maia aqui querendo atenção, vamos dar atenção para ela. Maia que tá com os filhotinhos de 1 mês agora. Eu até ia mostrar eles para vocês, mas eles estavam fazendo tanto barulho que eu não estava conseguindo gravar o vídeo. Mas estão perdoados, filhotinhos de 1 mês. O seguinte, pessoal, o Botafogo ele está negociando não só com o Boca Juniors, mas com outros clubes, outros jogadores relevantes, importantes, que eu sei que vai ser muito bom se a gente conseguir fechar. A torcida vai dar aquele alívio, né? Vai dar aquele alívio para o torcedor, tá? Então, acabou sendo noticiada essa transação com o Boca Juniors. Como eu disse antes, ela segue aí o curso, pode ser, quem sabe, ou até o final do ano, ou no início de janeiro, a gente tenha um final feliz, né? É o que a gente espera, mas é importante dizer que foi uma proposta de nível Europa, tá? O Boca Juniors, normalmente, né, os seus jovens talentos, até antes dos 21 anos, são sondados e até se transferem para o mercado europeu, né? O Boca Juniors tem essa tradição, né, de revelar grandes jogadores. Então, no caso aí do Medina, eu acho que é um achado do Botafogo, né? E é o Botafogo se posicionando no mercado, não só brasileiro, não só sul-americano, como também, no geral, mundial, né? Como eu disse, foi assunto ontem nas pautas aí mundiais de contratações aí, essa proposta do Alvinegro. Então, acho que isso aí sana muitas dúvidas que a gente tinha sobre como seria essa agressividade do Botafogo no mercado, né? Tomara que, perdão, tomara que a gente chegue aí a um denominador comum e que consiga trazer esse jogador. Acho que seria bastante importante, né? E acaba que também quando você vai reforçando o time, você vai, de certo modo, também motivando outros jogadores que podem estar ali na dúvida sobre como será o Botafogo de 2024, eles verem que o Botafogo não está para brincadeira, né? Galera, então, basicamente, por hora é isso. A proposta, deu para entender, né? Que a proposta do Botafogo, ela já representa um recorde, né? Claro que não está concretizada. Quem sabe aí a gente pode ter, né? Tá difícil de ser ainda tempo do Natal, mas ter uma boa notícia nesse sentido
seria muito interessante, mas eu acho que a maior lição que fica é que o Botafogo está de fato se mexendo, apenas não está vazando os nomes, né? O nome do Medina foi um nome que saiu na mídia internacional e depois sim, aqui no Brasil, a gente está repassando a informação. Comenta aí embaixo se você conhece o jogador. Eu confesso que, por mais que eu tenha acompanhado alguns jogos do Boca Juniors, não sei detalhes assim maiores sobre o Medina, mas a gente tende sempre a acreditar no scout alvinegro e também a gente sabe que o Boca Juniors tem essa tradição, né, de ter grandes jogadores, aí, jovens jogadores sendo preparados, né, normalmente para o futebol europeu, né? E obviamente também, eu não sei se o Botafogo já fez um contato direto com o jogador, acredito que sim, né? Que hoje também o jogador que está na América do Sul, ele entende, né? Ele entende que o Botafogo pode sim ser também uma ponte para o futebol europeu, ou via Lyon, ou via Crystal Palace, né? Então são possibilidades também, né? E só para fechar aqui o vídeo, vocês lembram também que o Textor disse que um dos modelos que ele imaginava para o Botafogo de contratação seria justamente, no caso, utilizando o dinheiro do Lyon, né? O Lyon contratar um cara, né? Esse jogador vir para o Botafogo, passar aqui um tempo de maturação e depois ir, sim, para o futebol francês. Então, são várias possibilidades e a gente tem que aguardar aí até para que o Botafogo também se manifeste nesse sentido, a gente entender a história toda. Para quem está em dúvidas ainda sobre a questão dos valores, né, o Flamengo, que tem uma realidade, a gente sabe, muito distante, não só do Botafogo, mas da maioria dos clubes, 99,9% dos clubes do Brasil em termos de grana, né, acabou de trazer o De La Cruz, se não me engano, foi na casa ali dos 15, 16 milhões de euros, né? Que é um valor também enorme, né? Mas a gente tem que entender que essa proposta é de 7. Eu acredito que o Botafogo não fará loucuras, mas deve dar uma aumentadinha, deve ter ali um espacinho para dar uma brigada, talvez chegar aos 8 milhões que foram inicialmente divulgados, e aí sim a gente consiga trazer o nosso primeiro reforço, né? Tomara que dê certo, né, dessa vez, e que tenha um destino um pouco diferente do que foi o do Patrick de Paula, né? Apesar de que o Patrick de Paula ainda é muito jovem e tem tempo aí de se recuperar no fogão. Beleza, galera? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, seja um inscrito do canal Botafogo Digital, dá aquela moral pra gente continuar crescendo, entregando esse conteúdo de qualidade sobre o Botafogo de futebol e regatas. Quase que eu erro aqui. Galera, grande Natal para todos vocês, muita paz, muita harmonia, paz de espírito, não briguem. É uma data que, né, a gente tem que pensar quem é o verdadeiro aniversariante, né, do Natal e trazer pra gente um pouquinho, pelo menos, dos ensinamentos dele. Beleza? Tamo junto, abraço, até mais.